Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Vamos à nossa aula 1, transporte de material radioativo, referente ao módulo 6, que é o módulo de transporte e gerência de rejeitos radioativos. Eu sou o professor Luiz Silva e estarei com vocês nessa aula. Então vamos começar falando sobre o transporte de material radioativo e sobre dois itens que são importantes para manter a segurança do material radioativo durante o transporte. Contenção do material radioativo. E o segundo, pessoal, item é o controle da radiação emitida pelo embalado. Quando a gente fala de transporte de material radioativo, nós temos que pensar na contenção desse material, ou seja, no encapsulamento desse material para que não haja uma contaminação, e no controle também, considerando a exposição em radiação. Leva em consideração a blindagem na qual esse material vai estar contido, né, vai estar embalado. A norma da CENEM que fala sobre o transporte do material radioativo é a CENEM 5.01. Então nós temos uma norma específica para tratar sobre esse assunto. E existe também uma quantidade de material radioativo mínima, e a partir desse ponto, dessa quantidade, a gente aplica o regulamento da CENEM, a gente aplica a norma 5.01. E esse material radioativo tem uma atividade específica, e a atividade tem que ser maior do que 70 kBq por quilo. Então, se você vai fazer o transporte de um material radioativo que tem uma atividade de 70 kBq por quilo ou 70 Bq por grama, que é equivalente a 2 nanocurie por grama, se você tem uma quantidade maior do que essa, você está sujeito, né, a empresa estará sujeita ao regulamento da CENEM. Não é só esse o único critério, né? Não é um critério só de atividade específica, de quantidade de material radioativo. Existe um outro critério que a gente vai ver agora. Então, existem algumas situações na qual a norma CENEM não se aplica. Ela não se aplica no interior de instalações radiativas ou nucleares, a ser efetuada e supervisionada de acordo com procedimentos elaborados pelo supervisor de radioproteção da instalação. Então, esse transporte deve ser feito fora da instalação radiativa. Se você vai transportar dentro da instalação, por exemplo, você vai tirar a fonte de um setor, vai para um outro setor. A máquina vai mudar de área, construir dentro da mesma empresa um galpão novo, uma área nova, para colocar, né, essa máquina que tem o uso de material radioativo. Então, se o transporte é dentro da própria instalação, não se aplica a norma CENEM 5.01. Não se aplica também através de seres humanos, nos quais tenham sido implantados marca-passos cardíacos ou outros aparelhos radioisótopos ou que tenham sido tratados com radiofarmacêuticos. Então, o transporte do material radioativo dentro de pessoas também não se aplica o regulamento da CENEM, né? Então, você tem um marca-passo que tem uma bateria nuclear, né, com níquel, por exemplo. Então, você não tem aplicação da norma 5.01. E é algo que é comum a partir da década de 70, marca-passo com essa bateria nuclear, utilizando o níquel 63, que tem, para informação, né, tem uma meia-vida de 100 anos, e ele é um beta emissor, um beta puro. Então essa bateria está sendo transportada pela pessoa. Então nessa situação não se aplica a norma 5.01 da CENEM. Ou o transporte que tem o material radioativo como parte integrante do meio de transporte, como é, por exemplo, um submarino nuclear. Ele está transportando material radioativo, mas é a fonte de energia dele. Então não se aplica também a norma 5.01. Então, para a gente guardar as duas informações aí quando tem aplicação da norma 5.01. Então, primeiro, eu tenho que ter uma atividade, uma quantidade de material radioativo superior a 70 kBq por quilo, e o transporte tem que ser feito fora da instalação radiativa. Temos os 8 passos para a realização do transporte de material radioativo e nós vamos passar por todos esses passos. Antes de passar por todos esses itens, tem algumas informações que podem ser dúvidas também. Então, primeiro, não é permitido o transporte de material radioativo pelo Serviço Postal Nacional. Então, você não pode transportar material radioativo pelos correios.
Não é permitido também o transporte de material radioativo em motos. Então a norma da CENEM também não permite esse tipo de transporte. Entrando no primeiro passo, que é classificar o tipo de material. Então a classificação do tipo de material pode ser feita de dois tipos, né? Temos duas classificações. A primeira classificação é o material na forma especial e a segunda classificação, o material na forma normal. Então, na forma especial, a fonte ela é selada, como aqui na imagem. Então, você tem uma fonte selada, como é utilizado em medidores nucleares, em perfilagem de petróleo, em gammagrafia. Não há contato com o material radioativo. Tá? Ele está selado dentro de uma blindagem. Ele está encapsulado. Daí nós temos também o material na forma normal. Então na forma normal é o contrário da forma selada. O material não está selado, né? Você pode ter acesso. É utilizado, por exemplo, dessa forma em medicina nuclear, quando você precisa do material. E a fonte ela não pode ser selada. Esse é um exemplo do material na forma normal. Então o primeiro passo é classificar. O que eu tenho? Eu tenho um material na forma normal ou um material na forma especial? Quando o material está na forma especial, ele está selado, tem requisitos diferentes. Então o material está mais seguro. Né? Geralmente ele já é sólido, o material radioativo ele já está no estado sólido, não dispersivo, né? E ele está contido dentro dessa cápsula, né? Satisfazendo alguns requisitos da norma da CENEM já. Então o transporte é mais seguro. Essa cápsula, por exemplo, onde o material na forma especial está, esse material passa por alguns ensaios. Então ela passa por ensaio térmico, ensaio de percussão, de impacto, de flexão, para garantir que esse encapsulamento é seguro. Já na forma normal, né, esse material é mais acessível. Né? Ele pode ser do estado sólido, sim, mas ele pode também estar no estado líquido ou gasoso. Tá? Então essa é a diferença da classificação do material entre forma especial e forma normal. Esse é o primeiro passo. No segundo passo, a gente precisa estabelecer qual é o tipo de embalado. Então, em primeiro lugar, o que é um embalado? Então aqui nós temos uma embalagem. Com o material radioativo, ele se torna um embalado. Tá? Então quando eu falar para vocês embalado, significa uma embalagem com material radioativo. E existem, pessoal, vários tipos de embalados. Eles são classificados como embalados exceptivos, embalados industriais, embalados tipo A, tipo B. Né? E o tipo de embalado ele varia de acordo com o material que está sendo transportado. Com o material, com a quantidade de material radioativo que você tem e a atividade desse material radioativo. Materiais, por exemplo, que têm pouca atividade, materiais que não trazem tanto risco, nós fazemos uma embalagem chamada exceptiva. Então, uma embalagem de papelão, por exemplo, uma caixa de papelão é uma embalagem exceptiva. Ela tem que passar pelos outros passos também, mas é uma embalagem mais simples. Então, por exemplo, uma embalagem onde eu vou colocar detectores de fumaça antigos com americium. Eu vou colocar nesse tipo de embalagem exceptiva. Então tem uma baixa atividade, esses materiais que são colocados nesse tipo de embalado, e as fontes geralmente são seladas também. Então esse é um tipo. E daí tem outros. Tem embalagens, por exemplo, industriais, que são tambores, né, onde você vai colocar materiais contaminados, com baixa atividade específica também. Então essas são embalagens industriais, tambores. E daí nós temos, pessoal, embalagens tipo A e tipo B. No tipo A, você já tem material radioativo sujeito a um determinado limite de atividade. Então você pode colocar, por exemplo, materiais utilizados em medicina nuclear sem que eles estejam, né, na forma especial, podem estar na forma normal. Então essa é uma embalagem já do tipo A e tem uma atividade maior. Né? Na embalagem tipo B, eu já não tenho uma determinação de atividade. Então já serve para materiais radioativos que precisa de mais proteção, de maior segurança. Então é uma embalagem que tem no seu projeto mais rigor. Né? As embalagens tipo A e tipo B, elas passam por alguns testes também. Então elas passam por testes, por exemplo, de jato d'água, queda livre, por penetração, compressão. E a embalagem tipo B, ela passa também por queda livre a uma altura maior, por imersão,
é um teste mecânico de impacto e térmico também. No terceiro passo é determinar o índice de transporte, o IT. O IT, pessoal, ele é definido de acordo com a taxa de dose equivalente em mRem por hora, né, a uma distância de 1 metro da superfície do embalado. Então eu vou a 1 metro da superfície do embalado e eu vou fazer uma monitoração. Né? Através dessa monitoração, ela vai me dar um valor em milisievert por hora, né? Ou em mRem por hora. E em mRem por hora, esse valor que deu, eu considero como o meu IT. Né? Então nessa tabelinha a gente consegue ver isso. Ó. Então na superfície do embalado eu faço uma monitoração e deu um valor menor do que 0,05 mRem, o meu IT é 0. Né? Se para eu ter uma embalagem com um IT, um índice de transporte 1, então eu tenho que ter uma determinada taxa de dose também, né, de 0 a 1. Para ter um IT de 1 a 10, tem que ter uma taxa de dose de até 10 mRem. Se a taxa de dose for maior do que 10 mRem, o meu IT é igual a 10. Então é dessa forma que a gente monitora, a gente faz a monitoração a 1 metro de distância da superfície do embalado e de acordo com o resultado dessa taxa de dose em mRem, né, eu coloco o meu IT. Esse IT, pessoal, ele é anotado na etiqueta da embalagem. Então eu coloco um rótulo, né, identificando o material radioativo e eu coloco qual é o IT. Então através do IT eu sei na superfície da embalagem qual é a taxa de dose equivalente que o trabalhador estaria exposto, por exemplo, né, se mantendo próximo dessa embalagem. Tá? Então esse é o IT. E a partir desse IT, também vou categorizar, né, o meu rótulo. Então eu tenho o rótulo branco 1, amarelo 2, amarelo 3 e amarelo 3 sobre uso exclusivo de acordo com a taxa de dose. O próximo passo é colocar o rótulo. Esse desenho, essa sinalização representa o material radioativo. Né? Geralmente ela é na cor púrpura. Né? Esse trifólio aqui ele é na cor púrpura. Tá? E ele representa material radioativo. Se no acidente de Goiânia, por exemplo, né, as pessoas que se acidentaram, que tiveram acesso à cápsula, né, naquela clínica desativada, se eles conhecessem essa simbologia, eles não, né, se acidentariam, não gerariam o acidente. Então, conhecer a sinalização é muito importante. Então, sempre é essa sinalização de material radioativo. E na etiqueta, no rótulo da embalagem, eu coloco aqui, onde está mostrando aqui uma simbologia vermelhinha aqui, ó, qual é o meu índice de transporte, tá? O meu IT. E esse rótulo ele é colocado no embalado, sempre pelo menos 2 rótulos em faces opostas do embalado. O quinto passo é estabelecer o meio de transporte. Então, qual é o veículo que vai transportar? Como vocês viram, não pode transportar material radioativo em moto, mas eu posso transportar, por exemplo, em carro de passeio. Então, o embalado tem as sinalizações, o veículo deve ter as sinalizações também de produto perigoso, e você pode fazer o transporte sempre mantendo ele com as sinalizações corretas. Então, as sinalizações vão na frente do veículo, atrás, nas laterais, contendo o rótulo do material radioativo com o IT, e essa placa laranja onde eu vou ter o número de risco e o número da ONU desse produto, desse material perigoso. Em seguida, é fazer a monitoração do veículo. Pessoal, esse veículo tem que ser monitorado. Então, eu coloquei o material radioativo no caminhão, por exemplo, daquela imagem do slide anterior. Na superfície externa do veículo, eu faço uma monitoração e o meu limite é de 2 milisievert por hora. Isso garante que a blindagem está sendo bem eficiente, né? É claro também que eu monitoro na superfície da embalagem, eu faço uma monitoração para ver a taxa de dose que já está dando lá. Aí eu coloco esse embalado dentro do veículo e eu monitoro de novo na superfície externa do veículo. Então, se eu colocasse o material radioativo dentro da caçamba do caminhão, eu monitoro o lado de fora da caçamba. Tá? Tem que dar 2 milisievert por hora. A 2 metros da superfície externa, eu faço outra monitoração, tem que dar 0,1 milisievert por hora. E na cabine, nos locais ocupados, no local ocupado pelo motorista, a taxa de dose tem que ser de 20 microsievert por hora. Então esses limites devem ser atendidos para que você possa fazer o transporte.
Então aí tem a sinalização do veículo, né? É um próximo passo também, o sétimo passo. A gente acabou falando um pouco já sobre isso na hora de estabelecer o meio de transporte. Mas olha que a importância de você fazer a sinalização adequada. Tem um exemplo de como é em um veículo menor, né? E uma notícia, olha só. O veículo capotou. Um carro parecido com esse capotou. E através das sinalizações você consegue identificar que tem um material radioativo. E daí olha o que aconteceu. Isso virou notícia, né? Na marginal é interditada após acidente com um carro que transportava material radioativo. Então, na notícia, até ele comenta aqui embaixo, ó, isolaram a área com um raio de 100 metros. Por quê? Pode ter havido a contaminação da área, o vazamento do material radioativo. Então a sinalização é super importante para que numa equipe de emergência, por exemplo, já identifique ali a presença do material radioativo, afaste os curiosos e não se exponham, né, para que evite um acidente. O último passo, pessoal, é providenciar os documentos de transporte. E é documento de transporte para produto perigoso. Então eu tenho que ter a nota fiscal. E na descrição da nota eu tenho que ter a descrição do material radioativo, com o número da ONU dele. Eu preciso ter a ficha de emergência desse material radioativo para saber o que fazer em caso de acidente, de vazamento, de incêndio, ficha de emergência do material. Eu preciso ter também a ficha de monitoração da carga e do veículo, então eu registro essa monitoração. E a autorização da SENEM para que você possa fazer a movimentação desse material radioativo. Então é obrigatório que você faça um pedido para a SENEM, um requerimento para transportar essa fonte. A SENEM aprova e você transporta com esse material. Pessoal, finalizamos aqui essa aula. Nos vemos na próxima. Até mais!